Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todas. Nós vamos iniciar, a partir desse momento, um estudo, um shiur, sobre Parashat Shmot. Parashat Bo, que está no Sefer Shmot. Tá? O capítulo inicial do nosso estudo é o Perek Yud, é o capítulo 10 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1 que diz: Vayomer Hashem el Moshe, bo el Paro, ki ani hichbadeti et libo ve'et lev avadav, leman shiti ototai ele bikribo. Falou o Eterno a Moisés: venha ao Paro, porque eu endureci o seu coração e o de seus servos, para que eu possa colocar os meus sinais dentro deles. Então, nesse primeiro versículo da Parashá, nós vamos abordar a dimensão do que significa o termo bo, que é mencionado aqui, traduzido em algumas Bíblias como vai ao faraó. Outras Bíblias traduzem vem ao faraó. E existe uma diferença de um para o outro. E nós vamos verificar no versículo 4 o anúncio da 8ª praga, que é a chamada Arbe, a praga dos gafanhotos. Está já anunciada no versículo 4. E nós vemos ali um diálogo, uma discussão, um debate entre Paró e Moshe sobre quem deve ser, quem pode sair do Egito nesta situação. Então, Paró menciona assim, os homens podem sair, mas Moshe Rabbeinu diz, não só os homens podem sair, mas nós, os jovens, os idosos, nossos filhos e nossas filhas, juntamente com nossos gados e todos os nossos pertences, esses serão os que vão sair. Ou seja, Paró disse, vocês podem sair, mas só os homens. Moshe Rabbeinu não se satisfaz com isso. E nós vamos ver que existe um princípio muito grande que está por trás desta discussão, porque Moshe Rabbeinu fez tanta questão de não só os homens saírem, mas todos saírem. Tá? Existe um impacto muito grande, até mesmo na forma de nós vivermos o judaísmo hoje em dia. No capítulo 10, capítulo 10, versículo 21, nós já vemos o anúncio da 9ª praga, que é a Rosher. Já nós vamos aprender aqui os termos em hebraico dessas pragas. A 9ª praga é a praga das trevas. E o detalhe é que essas trevas não eram trevas exteriores. O comentário dos sábios é que as trevas não eram trevas exteriores, ou seja, vamos apagar todas as luzes, estando numa noite de lua nova, em que não há brilho no céu. Vai estar um breu, não é verdade? Isso são trevas exteriores. Mas esta 9ª praga são trevas interiores, é o que os sábios vão dizer. O Eterno cegou os egípcios. Os egípcios, na sua perspectiva, viam trevas, mas, na verdade, estava num dia claro. Tá? Ou seja, não foram trevas exteriores, foram trevas interiores, e, assim, aqueles que foram afetados por esta praga não conseguiam contemplar, não conseguiam ver o que estava acontecendo. Por isso a Torá diz, para os judeus, porém, para os filhos de Israel, houve luz. É o que está dito lá. Tá? Nossa querida Javerá? Sim. E a fé, nós vamos comentar o que isso significa. Né? O que significa você
tocar nessas trevas, tá? Mas é justamente dentro dessa perspectiva de que essa praga, ela é uma praga que aconteceu no consciente dos egípcios e não no ambiente propriamente. E nós vamos explicar essa expressão dentro da Torá. Por fim, nós vemos no capítulo 11, né? Virou o capítulo, no versículo 2, é o momento que os egípcios vão ser despojados, eles vão dar prata, ouro para os judeus, que, na verdade, nós vamos entender que é uma espécie de indenização que eles recebem. Esse é um detalhe interessante. O Eterno tira a Israel da situação de escravidão e todo o processo histórico em que há a extinção da escravidão em qualquer nação, em qualquer país, nós sempre tivemos o problema da chamada indenização, né? O processo histórico de escravidão que nós vemos aqui no Brasil, quando os negros, em sua maioria, receberam a sua alforra, ou seja, foram liberados dos seus trabalhos escravos, eles, sim, saíram dos campos, saíram das plantações de café, mas, no que saem da porta para fora, eles não têm casa, eles não têm trabalho, e o estigma social do racismo os impediu de serem absorvidos novamente à sociedade civil. E isso foi um problema que ocorreu naquela época e se estende até os dias de hoje em muitas vertentes. Como isso se daria aqui? Ou seja, depois de 3 gerações de escravos, ou seja, estamos falando de 210 anos, 3 gerações, cada uma de 70 anos, 3 gerações se passaram e agora os filhos de Israel recebem a sua alforra, recebem a sua liberação. Vemos que esse processo não é um processo pacífico, mas, no capítulo 11, versículo 2, nós vemos uma espécie de pagamento que é dado dos egípcios para os israelitas, de tal forma que eles, na situação de escravos, quando saem ricos, né? Esse é o detalhe interessante que está no versículo 2. Recebem ouro, recebem prata, as melhores joias dos egípcios. Então, quando eles saem do Egito, eles saem ricos. E a fé? Nós vamos comentar um pouco sobre isso. No versículo 4, nós vemos o dito do Eterno: passarei à meia-noite pelo Egito, né? De onde vai surgir o verbo, pela primeira vez mencionado na Torá, o verbo lifsoar. Lifsoar, saltar, pular, de onde virá a palavra Pessar, em hebraico, que é o nome que falamos para a Páscoa, né? Esse termo Pessar, que é traduzido como Páscoa, tem a sua origem hebraica no verbo lifsoar, que quer dizer saltar. Então, nós demos o nome daquele sacrifício, dos cordeiros que foram sacrificados naquela noite. Demos o nome deles de Pessar, por quê? Porque Hashem passar ala beitim, o Eterno saltou sobre as casas. E qual foi o motivo de Hashem ter passar, né? Ter passado, pulado de sobre as casas? O motivo foi o Corban, foi o sacrifício. Então, esse sacrifício foi nomeado de Pessar. Então, o detalhe que precisamos compreender aqui é que, muitas das vezes, nas Escrituras, a palavra Pessar não é dada para o nome da festa. A primeira nomeação, a primeira vez que esse nome apareceu nas Escrituras, era o nome do sacrifício. Mais para frente, no capítulo 12, o Eterno vai também chamar a festa de Pessar, ok? Mas existe o Pessar sacrifício e existe o Pessar festa. E a gente precisa compreender quando esse termo é usado para um e para outro, para que a gente não tenha erros de interpretação. Hoje em dia,
Existem muitas pessoas que, ao comemorarem a festa de Pêssar, cumprem essa festa de forma errada, por terem um entendimento errado dessa alternância de significados de uma mesma palavra, Pêssar. Às vezes é Pêssar, sacrifício, às vezes é Pêssar, a festa. Tá? Então, a gente vai ver o uso disso dentro das Escrituras. O cordeiro e o sangue nos umbrais. Do versículo 3 ao versículo 10 aparece uma expressão. A Torá diz que cada homem tomará para si um cordeiro. E assim a Torá, o Eterno, disse que se fosse uma família pequena, deveria ser um cordeiro pequeno. Mas, se essa família pequena que fosse não conseguisse consumir aquele animal todo, então ela deve se unir com uma outra família pequena e assim fazer o sacrifício. Famílias que seriam grandes teriam para si, cada uma, o cordeiro. E existe, na própria construção do hebraico, e o ponto que precisa ser analisado aqui é que a Torá, escrita por Moisés, ela não possui vírgulas nem pontos. Então, muitas das vezes, no nosso português, vai ter lá um ponto, vai ter lá uma vírgula, que vai, na verdade, a função dela é uma função semântica, para você entender o versículo. Mas no hebraico, no original, não tem ponto, não tem vírgula. Não se sabe onde termina o verso e quando começa o outro. E vai ser daí que nós vamos ver um fenômeno interessante que está entre o versículo 3 e o versículo 10 do capítulo 12, que aparece o termo ish-se. Ish-se. Ish, em hebraico, eu vou mencionar o versículo para o Zahim, para vocês conseguirem anotar, capítulo 12, e agora do verso 3 em diante, veja o verso, deixa eu ver aqui, isso, o verso 3, capítulo 12, verso 3 de Êxodo, diz assim, Dabru el kol adat Israel emor be'asor lachodesh hazeh v'ikhu lahem ish se levet avot se labait. Olha lá. Digam a toda a congregação de Israel, dizendo, no décimo dia do mês, no décimo dia deste mês, tomem para vós um homem, cada homem um cordeiro. Como que geralmente está aí no versículo de vocês? A construção do verso. Devem pegar um carneiro ou um cordeiro. Mas não tem o termo homem aí? Não aparece homem aí? Gostei. Fala de novo. Tomem cada um para si. Tem alguma versão que aparece o termo homem? Yafé meod. Cada homem deve pegar um carneiro ou cordeiro. Porque no hebraico aparece o substantivo ish, cuja tradução é homem. E aí, quando você lê outras traduções, como, por exemplo, peguem cada um para si um cordeiro, infelizmente, ele subtrai a palavra homem que está no original aqui. E por que isso é importante? Vikhu lahem ish se. Como eu disse, no hebraico não tem ponto e vírgula. Então, tomem para si, se eu fizesse essa leitura do jeito como o hebraico sem ponto e sem vírgula, eu leria, Vikhu lahem ish se leveit avot, tomem para si um homem, um cordeiro, para a casa dos pais. Um cordeiro para a casa. É isso que é a tradução literal, ok? Tomem para si um homem, um cordeiro. E a forma como o Rav Yosef gosta de trabalhar esse versículo é justamente o formato como está no verso ish-se. O termo ish, em hebraico, quer dizer homem. E o termo se, em hebraico, quer dizer cordeiro. O filhote, ok? O filhote, o cordeiro, não o carneiro, o cordeiro, pequenininho. Só que a expressão ish-se é como se nós estivéssemos criando aqui uma expressão, como é o caso, né? Tomem para si um
homem-cordeiro. Seria uma tradução possível para esse versículo. O homem-cordeiro. Então, aqui já tem uma certa alusão a um sacrifício futuro, que será realizado por um homem, que terá um efeito de um cordeiro. Então, nós vamos compreender como que a Torá ela já deixa nas suas entrelinhas, na verdade, não é nem entrelinhas, né? Mas no próprio texto corrido, só que precisa ser lido com mais calma, com mais atenção. Está aí no versículo 3. No versículo 13, a Torá diz: o sangue será para vós um sinal nas casas onde vocês estiverem. Olha o detalhe que a Torá diz. Versículo 13, Ve'aya adam lachem leot ala batim asheratem sham. Esse sangue será para vocês um ot. Ot pode ser traduzido como sinal, sim, mas geralmente esse termo ot é traduzido como símbolo. Ou a gente pode traduzir: esse sangue será uma simbologia para vocês. Esse sangue é simbólico. Então, a gente já compreende como que a Torá está querendo apontar para alguma coisa, e nós precisamos ter o discernimento do Espírito, do Ruach, para entender para o que a Torá está apontando. Porque Yeshua diz: vocês creem que nessas Escrituras tem a vida eterna, elas testificam de mim. Então, será justamente nessas nuances do texto que nós vamos compreender para o que ou para quem a Torá está apontando quando ela diz, no versículo 13, Ve'aya adam lachem leot ala batim, e esse sangue será para vocês uma simbologia. É traduzido na Bíblia, geralmente como sinal. Mas, novamente, o termo ot aqui significa símbolo. É um símbolo. Ou seja, pela própria definição da palavra, né? Quando eu tenho uma insígnia de alguma força armada, a insígnia por ela mesma, vamos dizer assim, aquele formato, o brasão, etc., ele é um símbolo de uma instituição. Ou seja, por trás dele tem algo que é representado. O arco-íris, ele também é chamado de ot na Torá. Ele é um símbolo, é uma simbologia, algo que vai representar uma aliança. Não? Então, aqui não é o sangue por ele mesmo, mas o sangue está representando alguma coisa. Se não houvesse as forças armadas, aquele brasão não teria significado nenhum. Ou seja, se não houver algo que este sangue represente, ele não tem função nenhuma aqui. Mas a Torá está dizendo para a gente que sim, esse sangue é um símbolo, é uma simbologia de alguma coisa. Está ali no versículo 13. Ok? No versículo 15, a Torá vai apresentar para a gente o conceito do hametz. Tem muita gente que chama de hametz, né? Que é a pronúncia Yiddish, mas o hebraico mesmo é hametz, ok? Uma oxítona, hametz, que vai ser traduzido como fermento para a gente. Na versão no português é traduzido como fermento. De certa forma, eu gostaria que os Ahim me elencassem aqui coisas que fermentam de forma natural, alimentos que fermentam. Se você deixar ali guardado, ele vai fermentar naturalmente. Quais são as coisas que geralmente acontece isso? Frutas em geral, vamos considerar. Leite, muito bom. Feijão, se não me engano, suco de uva, né, quando ele está ali bem armazenado, etc., ele fermenta e se torna o vinho. E o vinho, quando fermenta, vai se transformar ali numa espécie de vinagre. Né? Outra coisa que fermenta naturalmente? Arroz? Arroz fermenta? Baú Hashem. Aveia também fermenta. Ok.
Eu não sei, mas a Haverá está dizendo, então... Ele vai fermentar. Ok? Agora, olha o detalhe. A Torá diz que a gente... Isso, sim, sim. Mas quando a gente fala assim de um alimento que fermenta, é que a fermentação ela é um processo que é um pouco mais constante. Existem outros alimentos que fermentam também, que faz parte do processo de decomposição, mas essa fermentação é muito rápida e logo se segue a decomposição total, né? Com a proliferação de fungos, etc. Já tem outros alimentos que mantêm esse estágio de fermentação por mais tempo, né? Então a Torá diz que a gente tem que tirar todo o fermento das nossas casas. Os Zahim aqui me elencaram vários alimentos que fermentam. Então, sobre que fermento especificamente a Torá está falando aqui? Então, esse é o detalhe, ok? O hametz. Porque se nós falarmos em hebraico o termo fermento, o termo, como é que eu diria? O termo geral para fermento, né? Vamos falar assim, de fermento seria seor. Seor. Agora, hametz é um nome de um fermento? Sim. Mas é o nome de um processo de fermentação de algumas espécies específicas. Não é todo e qualquer fermento. Ou seja, nesse versículo 15, a Torá diz que o fermento deve ser eliminado. Na versão em português não vai ter o detalhe de que fermentação é, senão a gente vai incluir aqui vinho, vamos incluir vinagre, vamos incluir leite, né, o que seja, tudo isso aí vai estar incluso. Mas em hebraico, a fermentação que está sendo usada aqui é chamada de hametz, e essa fermentação compete apenas a 5 grãos. São 5 grãos que fermentam. Quando você deixa eles na água, eles vão fermentar. Alguém sabe quais são esses 5 grãos? Milho? Calma. Centeio. Mas são 5. Sêmula, trigo, cevada, centeio, espelta e aveia. A espelta, às vezes, é chamada de trigo serraceno. Então, vai ter esses nomezinhos regionais, né? Mas espelta, né, é um nome um pouco mais geral. Trigo, cevada, centeio, espelta e aveia. São os 5 grãos que, quando nós misturamos água, e vamos dizer assim, a gente deixa ele ali num canto, ele mesmo vai começar a fermentar. Você vai ver na água uma espuminha branquinha começando a se formar, ou seja, é um processo de fermentação natural. E vai ser esse a regra, a lei que está aplicada aqui na Torá, em que nós devemos retirar da nossa casa o hametz, qualquer produto proveniente desses 5 grãos que tenha fermentado, que tenha passado por esse processo de fermentação natural. E os nossos sábios vão nos precisar quanto tempo esse fermento já passa a existir dentro daquela mistura. Então, os sábios dizem que se você pega, por exemplo, uma farinha de trigo, ok? Farinha de trigo, e você mistura nela com água, num período de 18 minutos, que é o que a gente chama em hebraico Hai Dakot, o período de Hai, período de 18 minutos. Dentro desse período, a partir dele, né, do 17 minutos e 59 segundos para 18 minutos incompleto, a partir dali começa o hametz a ser formado. E, em geral, todos os alimentos processados, né, o que inclui aqui pães, né, bolos, em geral, que tem essa base, né, de farinha, de algum desses 5 grãos, todos eles, via de regra, já têm hametz ali, porque teve a mistura inicialmente da massa com água, com uma porção de água,
e já tinha passado, né, com certeza passa esse período de 18 minutos depois da mistura ser realizada. Então, era tudo isso que os filhos de Israel tinham que tirar das suas casas. Ok? Por outro lado, a fermentação do vinho não é uma fermentação problemática para o Pêssar. Né? Então, nós vamos ter aqui, até o dia de hoje, quando celebramos o Pêssar, nós temos o elemento do vinho, do yain, presente na nossa mesa. Que tem fermento? Tem, mas não é o fermento que está prescrito na Torá. Por isso que existe uma diferença muito grande do que está em português para o que está em hebraico. Né? No português é fermento em geral, mas no hebraico é um termo específico da fermentação de 5 grãos apenas. Tá? O fermento químico, você diz? Esse fermento, se eu não me engano, não tem origem de... Como é que diz? Desses 5 grãos. Não tem origem. Né? O bicarbonato de sódio, né? E amido de milho também é usado. Ok. Nenhum nem outro são problemáticos, né? Em termos de hametz. Quando nós estivermos próximos da festa de Pêssar, nós vamos estudar mais a fundo o que esse hametz é e onde ele é encontrado na nossa casa. Porque essa ordenança de retirar o hametz da nossa casa, ela é perpétua. O que significa o termo perpétua? Algo que não tem fim. Né? Então, não é algo específico dessa noite. Perpétuo, leolam, é um termo bíblico usado para algo eterno, não tem fim. Então, nós vamos ver que essa ordenação ela ainda está em voga nos dias de hoje. No verso 38 do capítulo 12, eu estou fazendo um resumo aqui, antes da gente entrar. Verso 38. Vegam erev rav ala itam vetzon vakar mikne kabed meod. Olha que coisa legal. A Torá diz, e também uma grande mistura de povos foram com eles. E assim como rebanhos e gados, e uma grande quantidade de animais. Esse termo, às vezes, é traduzido na Bíblia como populacho, né? Que é um termo pluriétnico. Ali é um agrupamento de pessoas de diversas etnias. Em hebraico, chamamos o termo de Erev Rav. Então, fale comigo. Erev Rav. Erev Rav. O termo Erev é traduzido como crepúsculo. Aquele período do dia em que o sol já se pôs, mas ainda as estrelas não estão visíveis no céu. Né? Então, logo aquele período em que o sol... Já não vemos mais os raios solares, mas o céu ainda está claro o suficiente para a gente não conseguir ver ainda as estrelas da noite. Então, esse período, aqui, geralmente no Brasil, é um período de 18 minutos, mais ou menos, depende da época do ano, é o que nós chamamos de Erev. Erev é o crepúsculo. É esse termo que aparece no Gênesis. E foi tarde e manhã, o segundo dia. Na verdade, aí foi crepúsculo e manhã. É esse período de 18 minutos que a gente chama de Erev, em hebraico. Então, o termo que está aqui é, aí saiu uma Erev Rav. Rav, o que significa Rav em hebraico? Alguém se arrisca? Quando a gente fala assim, Rav Yosef, Rav Ovadia Gaon, o que é um Rav? O que é Rav em hebraico? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yabdvaru. Rav, mestre. Alguém tem uma tradução diferente? Mensageiro. Professor, ok, sinônimos. Né? Então, o que significa Erev Rav? Crepúsculo, professor? É o termo que aparece aqui. Como que ele está traduzido aí na Bíblia de vocês? É o verso 38, capítulo 12, verso 38. E também
Uma erev rav. Como que está aí no português? Uma mistura de gente. Tem o termo populacho aí, aparece? Ou não? Tá. Em algumas versões aparece. Mas no hebraico, então assim, está escrito na Bíblia, no português, uma mistura de gente. Né? Uma grande mistura de pessoas. Mas quando nós vamos para o hebraico, a gente vê o termo erev, rav. Erev significa crepúsculo, e rav quer dizer professor, mestre. É daí que a gente entende que no hebraico, existe isso também existe em outras línguas, existe um fenômeno chamado polissemia. Poli vem de muitos, semia é de semântica, vários sentidos. Né? A polissemia, uma palavra pode ter vários sentidos. No português existe, como é o caso da palavra manga, que a gente usa manga para a fruta e manga para esse pedaço da camisa, né? A manga da camisa. Em hebraico isso também acontece? Sim. E com mais frequência do que o português. A forma como nós nos cumprimentamos em hebraico, dizemos shalom. Shalom quer dizer paz, mas também quer dizer oi. Então já é um efeito polissêmico. Neste caso aqui, o tanto erev quanto rav são termos polissêmicos. Eles também têm outros significados. Então, agora é o momento da gente entender qual é o outro leque de traduções que o termo erev pode ter e qual é o outro leque que o termo rav também pode ter. A palavra erev inicialmente é traduzida como crepúsculo, mas ela vem de uma outra palavra chamada arov. Arov, que quer dizer mistura. Mistura, arov. Se eu falo orev, eu falo corvo. O nome do animal, corvo, orev. Mas se eu falo arov, eu leio mistura. Então, arov vem desse termo. E por que arov gera o termo erev, crepúsculo? Porque quando nós olhamos para o céu, nós vemos uma aquarela de cores. Né? Laranja, vermelho, um pouquinho do azul, roxo, e assim por diante. É uma mistura de cores. Né? Uma mistura de cores. Então, essa é a intenção do termo erev, crepúsculo. É o momento que o céu está com arov de cores. É uma mistura de cores presentes ali. Portanto, erev aqui tem uma segunda tradução que quer dizer mistura. Por isso, na Bíblia de vocês vai estar vindo já o termo mistura aí. Né? Mas é como, se você checa essa palavrinha no dicionário bíblico, tem lá as diversas traduções. Né? A primeira tradução, a segunda tradução, a terceira tradução, elas vêm nessa ordem para dizer a incidência. Né? É mais comum essa palavra ser traduzida dessa forma, está lá o número 1. Mas, em outros casos, pode ser traduzida dessa outra forma, número 2. Então, a aparição das traduções, geralmente em um dicionário, são a frequência do uso dessa palavra. Então, quando você olha num dicionário, o termo erev vai ser traduzido inicialmente como crepúsculo ou noite. Mas em uma segunda tradução vai estar lá multidão, ok? Aglomerado. Vai ser uma segunda tradução para esse termo. E a expressão rav é traduzida como rabino às vezes, mestre às vezes, professor às vezes. Mas o termo rav não tem nada a ver com a raiz hebraica de hora'á, que quer dizer ensinar, transmitir. Não tem nada a ver. Ou seja, rav, etimologicamente, não tem nada a ver com a ideia de professor e mestre. Rav, em hebraico, rav, né, escritos pelas letras resh e beit, ela tem uma raiz que significa muita quantidade, muito, né? Muito, é um advérbio de quantidade, muito. Então, quando nós falamos em hebraico obrigado, como que a gente diz? Obrigado. Quando eu agradeço a alguém, obrigado. Falamos? Todá.
Mas se eu digo muito obrigado, eu digo Todá Rabá. Esse Rabá é o feminino de Rav. Ok? Então, Rav, em hebraico, quer dizer muito. É um advérbio de quantidade. Muito. Então, seria um aglomerado gigante, né? E aqui a ideia é de pessoas. Por isso, a tradução é uma multidão de pessoas, uma mistura de gente, e assim por diante. Tá? Até aqui tudo bem? Os nossos Rachamim, Zichronon Livrachá, vão explicar que essa mistura de gente tem uma relação gemátrica que está aqui. O termo Erev Rav alude às 70 etnias que saíram daquele lugar. Ou seja, não se sabe ao certo qual era a quantidade de pessoas, mas o que se sabe é que eram 70 povos, eram 70 etnias. De onde vem essa quantidade de pessoas que estavam escravizadas no Egito? O Gur Aryeh relaciona isso com a época da fome dos dias de Yosef. Os achim se lembram que no último processo de fome, as pessoas venderam a si mesmas e se tornaram propriedade do governo egípcio, ou seja, escravos. Então, muitas nações foram escravizadas na geração de José, ocasionada pela fome. E essas nações foram escravizadas juntamente com o povo judeu. Ou seja, a escravidão do povo judeu no Egito não foi algo exclusivo nosso. Outras nações, outros povos também foram escravizados. E no que os historiadores chamam de rebelião hebreia, né, eles vão chamar isso, a gente chama de saída do Egito. Né, os historiadores chamam de rebelião hebreia. Né, vão dizer que a gente se rebelou ali, etc., e conseguiu fugir. Juntamente conosco saíram outras 70 nações. Né? Não estamos falando de nações, estamos falando de etnias. Então, dentro disso pode ter um indivíduo de uma etnia, né? E vai estar lá contada uma etnia. Então, não se sabe a quantidade de pessoas, mas o que se sabe é que eram 70 etnias que saíram. Isso está aqui mencionado no texto da Torá, no versículo 38. Já no verso 43, a Torá vai dar leis adicionais ao Korban Pesach, ao sacrifício pascual, propriamente. E aqui nós vamos ler logo no verso 43. Vai Omer Hashem el Moshe ve Aaron. Desculpe. O 43. Moshe Aaron. Zot Chukata Pasach kol ben echad lo yochal bo. Disse o Eterno a Moisés e a Aaron, esse é o decreto do Pessah, todo filho do estrangeiro não pode comer dele. Está claro aqui para os achim sobre o que exatamente a Torá está se referindo nesse verso? Nenhum estrangeiro pode comer da Páscoa. O que o termo Páscoa Pesach aqui se refere? Ao sacrifício ou à festa? Não seria a festa? Vamos ver o 44. Qualquer escravo pertencente a um homem, o qual foi comprado com dinheiro, deve ser circuncidado para comê-lo. Para comê-lo. Um natural ou um residente ou um não-judeu circuncidado que foi assalariado para trabalhar não pode comer dele. No versículo em hebraico, do verso 44, Vechol eved ish mikne kasef umaltaonto az yochal bo. Um residente gentio ou um não-judeu circuncidado que foi assalariado para trabalhar. Desculpa, gente, eu estou lendo o texto em hebraico no 44, estou lendo
o 45 em português. Vechol eved ish miknat kesef umaltauto az yochal bo. Qualquer escravo pertencente a um homem, o qual foi comprado com dinheiro, deve ser circuncidado, ou seja, o maltauto, deve fazer a milá nele, az yochal. Então, pode comer. Agora o 45. Toshav vesahir lo yochal bo. O toshav e o sahir não podem comer dele. Toshav é aquele residente gentil. Sahir é uma pessoa que está ali a trabalho. Ok? Existem cidades que a maioria dos seus habitantes trabalham no centro. Né? Então, ele vai lá em Israel, faz o trabalho dele e volta para casa. Muitos palestinos, inclusive, fazem isso. Né? Moram na Palestina, mas vão trabalhar em Israel e, no final do expediente, voltam para casa. Isso é o sahir. É uma pessoa que está ali, mas está a trabalho, ou em uma temporada de trabalho. Né? Essas não podem comer. E a Torá vai mencionar no versículo 48, dizendo, olha lá, olha o 48. Vechi yagur itcha ger ve'asaf vesach la'Hashem, himolo kol hazachar ve'az ikrav la'asoto, ve'aya ke'ezrach ha'aretz ve'chol arel lo yochal bo. Agora, esse versículo 48 é determinante. Quanto a um convertido que se junta a vós, ele pode oferecer o sacrifício do Pêssar a Hashem. Mas para que ele possa oferecê-lo, todo homem deve ser circuncidado. Ele, então, será como um nativo da terra e poderá trazer o sacrifício no tempo determinado. Ou seja, qual era a exigência da Torá para uma pessoa oferecer o Corban Pêssar e comer o Corban Pêssar? O Brit para os homens. E o que é para as mulheres? Na verdade, o Brit para os homens é o que a gente chama de conversão. Giur. Né? Então, em síntese, a conversão ao povo de Israel, nessa época, eram três coisas. Circuncisão, imersão e sacrifício. No caso das mulheres, não tem circuncisão, vai ter só a imersão e o sacrifício. Ou seja, se nós tivéssemos algum filisteu que quisesse se converter e fazer parte do povo judeu nessa época, ele teria que fazer a sua tvilá, ou seja, entrar num mikve, fazer a tvilá, imergir-se em águas, fazer o berit milá, a circuncisão, e, por fim, ele teria que fazer um sacrifício no templo ou no tabernáculo. Hoje em dia não existe Beit HaMikdash, não existe templo. Então, atualmente, os convertidos não fazem sacrifício. Daí o Maimônides vai dizer que todo e qualquer processo de conversão sem o templo, ele está incompleto. Por quê? Porque não tem Beit HaMikdash. Mas a pessoa, para todos os efeitos, pode ser considerada convertida, mas com aquele asterisco. Né? Quando o templo for reconstruído, tem que efetuar o sacrifício. Então, a Torá, quando diz aqui que ele deve ser circuncidado, é imersão, circuncisão e sacrifício, pode ser até mesmo Corban Pêssar, no caso. Diga, Raverã. Bom. Ok. Com a construção do Beit HaMikdash Shlishi, do terceiro templo, Bimerav Yameinu, brevemente em nossos dias, os sacrifícios que vão ocorrer nele não são todos sacrifícios para a expiação. O que geralmente está no ideário popular é que, quando a gente fala sacrifício, a gente fala de expiação. Mas, quando a gente olha o portfólio de sacrifícios que era feito no templo, não era só para expiação. Havia, por exemplo, o Korban Todá, o sacrifício de agradecimento.
Se uma pessoa passava em um concurso, que ela estudou muito para ele, se ela conseguiu, depois de meses ou anos desempregada, conseguiu um trabalho, etc., ela poderia fazer, não era obrigatório, era um sacrifício voluntário, só se ela quiser, fazia um sacrifício de todá, de agradecimento. Com aquele sacrifício, ela diz, obrigado, Hashem. Né? Esse sacrifício não tem peso nenhum de expiação. Um judeu que crê em Yeshua poderia fazer esse corban? Claro, com certeza. Porque esse sacrifício não está atrelado à expiação. Nós vemos que Yeshua tem a sua função sacrificial com respeito à expiação. Então, os korbanot de Hatat, os sacrifícios de expiação, esses não são feitos por nós. Eventualmente, o templo sendo reconstruído, né, nós não faríamos sacrifício de expiação. Existem sacrifícios que não são chamados de sacrifício de expiação, mas têm efeito de expiação, como é o caso do Corban Pessah. O sacrifício pascual seria considerado um sacrifício solene, é um sacrifício da festa, é um sacrifício festivo. Não, mas ele, na verdade, está caracterizado como sacrifício pascual, mas por trás, a sua natureza é uma natureza de sacrifício de expiação. Então, nem mesmo esse sacrifício poderíamos fazer no templo. Chegando uma época de Pessah, por exemplo, de Páscoa, não faríamos o sacrifício pascual. Por quê? Porque ele tem efeito de expiação, e nós não podemos fazer isso. Porque, como diz a carta aos Hebreus, o sacrifício de Yeshua é único. É e não só isso, único, mas é de uma vez por todas. Então, quando ele fala dessa forma, de uma vez por todas, já tira a opção da gente fazer algum sacrifício de expiação depois de Yeshua. Né? Mas tem todo um trâmite também para acontecer, porque para que o templo tenha sacrifício de expiação, é necessário uma instituição anexada a ela, ao templo, chamado Sinédrio. Porque o Sinédrio vai determinar se uma pessoa pecou, se uma pessoa não pecou. E tem-se dúvida se o Sinédrio vai ser restaurado mesmo. O que a gente sabe é que o templo tem que ser restaurado, mas o Sinédrio, a gente não sabe se a gente vai ter condições disso. Então, se o templo ficar de pé, mas não tiver Sinédrio, é bem provável que os sacrifícios de expiação não aconteçam no templo. Só sacrifícios de Korban Hagigah, que é como se fosse o ingresso do Beit HaMikdash. Todas as vezes que a gente entra no templo, tem que fazer um sacrifício, chamado Hagigah. Existe o Korban Todá, existe o Korban Shilamim, sacrifício pacífico, né? Ou seja, outros que não têm a mesma natureza de expiação. Tá ok? Respondi, Baruch. Nossa querida Haverá? Quando a gente fala sobre a ceia de Páscoa que Yeshua celebrou, todos os Ahim, todos os irmãos sabem que ele celebrou um dia antes. Né? Ou seja, aquela refeição não poderia ter o sacrifício de Pessah. Né? Obrigatoriamente não poderia ter. Ali tinha todos os elementos, menos a carne. Porque como ele fez um dia antes da festa, ele não poderia adiantar o sacrifício. Né? O sacrifício tem que ser dentro da festa. Então, Yeshua toma um outro elemento que não proteína. Ele vai tomar a matzá, o pão ázimo, para representar o corpo dele. Né? Não tinha como ele pegar a carne do Korban Pessah e dizer, esse aqui vai ser representante meu, que é o que deveria acontecer. Mas como ele faz um dia antes, e por que ele faz um dia antes? Porque naquele Pessah, ele seria o sacrifício. Então não teria como ele celebrar a própria ceia em que ele seria o sacrifício. Né? Ou seja, pela lógica, ele teve que fazer um dia antes para que aquilo se tornasse comum entre eles, e ele não usou a carne porque não tinha como fazer. E esse é um grande detalhe, porque, como vemos aqui, a carne do sacrifício pascual
ela era limitada, não era qualquer um que poderia comer. Tinha que ser circuncidado. Os outros elementos, como a erva amarga, que a gente vai ver aqui na Torá, tem que ter erva amarga. E os outros demais elementos do ceder de Pêssar, que a gente vai ter até os dias de hoje, incluindo a matzá, que vai ser o que ele vai tomar, podem ser comidos por qualquer um. Então, Yeshua, quando toma a matzá e coloca ela como sendo a simbologia, ele literalmente está dizendo qualquer um, circuncidado ou incircuncidado, pode ter porção no meu corpo. Né? Não só os circuncidados. Né? Então, ali eu imagino que foi um ato muito bem pensado por Yeshua para que nós, todos, gentios e judeus que sejam, teriam acesso a essa nova aliança. Né? Então, vamos dizer assim, é um detalhe bem pequeno, mas ele tem muito significado para a gente. Tá? Agora, eu não lembro se eu respondi a tua pergunta ou não. Ok, Baruch Hashem. Teve uma outra Haverá que levantou a mão, nossa querida Tzípora. Sim. Sim. Ela falou bem assim pra mim, se eu tirar todo uma vez, eu posso participar de peça? Ou eu tenho que primeiro fazer a imersão? Eu posso participar de peça quem vai fazer a imersão? Você vai tirar uma dúvida, porque eu sei. Sim. Eu tentei explicar, mas fica mais fácil orar me explicando isso aí, tentando tirar. Boa pergunta. O Pêssar, ele pode ser comemorado por qualquer um que guarda a festa. Então, se nós vamos realizar o Seder de Pêssar, uma pessoa que não vai guardar o Pêssar, ela não vai poder cumprir essa festa. Por quê? Imagina você celebrando ali na noite o Seder de Pêssar e na tua casa tem creme cracker, tem bolo, quer dizer, não faz sentido nenhum. Então, se você quer guardar a festa, tem que guardar por completo. Então, todas as pessoas que desejam participar do Seder precisam guardar as leis de Pêssar. E a Torá mesmo dá um peso muito grande a isso. E ela diz que se a gente participa da festa e tem hametz na nossa casa, é careta. É pena capital. Se o templo estivesse de pé, nós seríamos levados para o Sinédrio e seria decreto de morte. Então, é algo muito sério para a gente. Então, se alguém quer celebrar o Pêssar da forma adequada, precisa guardar todas as leis do Pêssar. A Tvilá, a imersão, tem algum impedimento para isso? Se uma pessoa não tem Tvilá realizada? Não. Ela pode participar de todo o Seder. Só que, no final, né, nós temos o chamado Zichron HaMashiach, que é o memorial do Messias. Tá? No memorial do Messias, a gente tem a restrição de pessoas que fizeram Tvilá. Tá? Mas o memorial do Messias, ele é um adendo ao Seder. A pessoa pode participar de todo o Seder. No nosso caso, a gente não faz um Seder messiânico, certo? Não fazemos um Seder messiânico, porque a gente vai ver aí que, em relação à Páscoa judaica, vão ter vários formatos messiânicos. Muitos vão dizer que o cálice do Messias, né, o cálice do Mashiach é o terceiro cálice, outros vão dizer que é o quarto cálice, outros vão dizer que é o cálice de Elias. O que nós fazemos aqui? Nós fazemos o Seder tradicional, como qualquer judeu faz, e ao final deste Seder, depois do Nirtzah, nós celebramos o memorial do Mashiach, ou seja, a gente deixa o Seder intacto, como nós recebemos na tradição, não alteramos nada, deixamos intacto, e ao final desse Seder a gente finaliza com o memorial do Messias, que aí sim tem uma restrição para pessoas que fizeram Tevilá, imersão. Tá? Mas a pessoa pode participar desde que cumpra a festa em todos os detalhes. Então, essa proibição só pode comer do Pêssar quem é circuncidado, isso não é da festa, mas sim do sacrifício propriamente. Eu quero trazer ênfase a isto, porque muitas pessoas leem esses versículos achando que a Torá está falando da festa. E proíbem pessoas que não têm circuncisão de participar do Pêssar.
É como se eu dissesse aqui, só vai participar do Pêssar na sinagoga quem for circuncidado. Quem não é circuncidado não pode participar. É basicamente isso, né? Mas essa restrição existe na Torá, mas não em relação à festa, mas em relação ao sacrifício. Hoje em dia, existe algo que simboliza o sacrifício no Seder de Pêssar? Sim, mas é um osso de galinha, né? A gente usa um ossinho da coxa da galinha para simbolizar esse Corban Pêssar, porque hoje em dia não tem templo. Não tem Bet HaMikdash. E mesmo que uma pessoa queira, no jantar de Pêssar, não, vamos servir cordeiro aqui. Pode servir o cordeiro, não tem problema, mas ele não tem efeito de sacrifício. Por quê? Porque ele não foi morto no altar. O seu sangue não foi aspergido no altar. A sua carne não foi assada na fogueira do Bet HaMikdash. O animal foi morto, né, em qualquer lugar. Ele não é Kodashim, é Holin. Ele não é uma carne santificada, é uma carne comum, mesmo sendo de cordeiro. Então, se estivéssemos na época em que o Bet HaMikdash estivesse de pé, não poderia o circuncidado, o incircuncidado não poderia comer do sacrifício, da carne que foi sacrificada no templo. Mas, tirando ela, pode comer qualquer outro prato que estiver na mesa. Nosso querido Abraham? Exato. Ou seja, o fato, um cordeiro morto, para ser considerado sacrifício realmente a Hashem, precisa estar no lugar adequado, que é no Bet HaMikdash. Não poderia. A pessoa deveria estar pura, etc. Então, quer dizer, muitos outros detalhes. Não é só o fato de ser circuncidado que pode ter acesso, como a gente vai ver aqui, na repetição da lei da Páscoa, alguns homens vão dizer, nós enterramos um morto, né? Ou viemos de uma viagem muito longa, não deu tempo da gente guardar o Pêssar. E aí o Moshe Rabbeinu vai instituir o segundo Pêssar, que é o Pêssar Sheni. Muito detalhe, né? Então, quer dizer, no próprio consumo do sacrifício de Pêssar, a pessoa precisa ser circuncidada e precisa estar ritualmente pura. Ou seja, precisa fazer mikve antes para garantir a pureza. Né? Então, a coisa é como um rabino explicou, que quando a gente vive sem Bet HaMikdash, a gente é como se vivesse o judaísmo pela metade, porque se a gente estivesse com um templo de pé, nós veríamos o quanto a nossa vida iria ser transformada em vários sentidos. Muitos mandamentos que hoje estão suspensos voltariam a ser cumpridos, né? Então, hoje em dia, dos 613, 291 são cumpridos, porque não tem templo. Agora, quando o templo for reconstruído, volta os 613, e aí o bicho pega. Nosso querido Tej. Sim. Antes da saída do Egito, o dia 15 de Nissan já tinha muita importância, porque foi o dia em que Caim e Hevel fizeram seu sacrifício. Caim e Abel fizeram aquele sacrifício que está aludido na Torá, mencionado na Torá, no dia 15 de Nissan. Dia 15 de Nissan foi o dia que Avraham Avinu amarrou Yitzhak Avinu no Monte Moriá. Foi na data 15 de Nissan. Então, ela já era uma data simbólica para a gente, antes do conceito de Páscoa, antes do conceito de saída do Egito. O dia 15 de Nissan já tinha muito significado para a gente. Exatamente. Não foi a saída do Egito que criou o dia 15 de Nissan. O 15 de Nissan já tinha uma energia especial, esse dia já tinha uma energia divina especial, e por isso nele aconteceram muitos casos, incluindo a saída do Egito. Exatamente. Todas as datas solenes apontam para Mashiach em alguma aplicação de interpretação.
E, por fim, né, o dia 15 de Nissan vai ter o seu significado mais emblemático quando ocorre a saída do Egito. Né? Mas por que 15 de Nissan? O detalhe que a gente precisa compreender é porque quando a gente lê na Torá, todo mundo fala assim, ué, mas não é 14 de Nissan? A Torá fala 14 de Nissan. Os sacrifícios devem ser oferecidos na tarde do 14 de Nissan. Então não está escrito 15 de Nissan. O detalhe é esse, porque o dia na Torá, diferente da forma como a gente pensa aqui no calendário civil, o dia não vira na meia-noite. Né? O dia vira no entardecer. Então, quando a Torá fala que nós deveríamos oferecer o sacrifício, o animal deveria ser morto, na tarde do dia 14 de Nissan é o final desse dia. Então, quando o dia 14 estivesse terminando, naquela tarde, deveriam ser oferecidos os sacrifícios, e aí, na noite, deveria ser consumido. Mas quando entra a noite, já virou o dia, né? Dia 15. Então, o Seder do Pessah precisa ser comemorado no dia 15 de Nissan, e não no dia 14. Para tudo isso que eu estou falando, são assim, esclarecimentos que até o dia de hoje muitas pessoas celebram o Pessah na noite do 14 de Nissan, ou seja, um dia antes da data adequada. Né? Celebra um dia antes, por sempre ler na Torá lá 14, 14, 14, mas não entende essa virada do dia, que é fundamental para compreender a Torá. Exatamente. O animal tem que ser morto na tarde, e, bom, toda pessoa que já participou do abate de um animal sabe que não é só cortar a garganta. Tem que tirar o couro, tem que tirar os órgãos. No caso de um abate kasher, inspecionar os órgãos, saber se o pulmão tem fissura, se o pulmão tem aderência, se o fígado tem muitas estrias, etc. Por fim, partir o animal, desossar o animal e aí colocar na grelha. Né? Então, isso tudo é um tempo. E o detalhe também que é importante ser mencionado, Raveirim, é que é um templo, e na época de Yeshua, o cálculo eram 7.200.000 pessoas que viviam na terra de Israel. Então a gente não está falando nem de diáspora, né? Porque, como é festa de peregrinação, vai ter a população de Israel mais os outros turistas. A cidade de Jerusalém ficava lotada. E por que ficava lotada? Porque cada família ia oferecer um sacrifício. Então, imagina a logística disso. Por isso que o Masechet Pesachim vai dizer que precisou de uma liberação rabínica para que os animais já começassem a ser sacrificados a partir do meio-dia daquela data. Porque se ele for sacrificado a partir das 3 horas da tarde, né, nós só vamos começar a receber os sacrifícios das 3 horas da tarde. Das 3 horas da tarde até o pôr do sol não dá tempo de todos os animais serem sacrificados, de todo o povo de Israel que estava fazendo peregrinação. Então, o Sinédrio da época precisou adiantar o horário para o meio-dia. Então, a partir do meio-dia, já poderiam ser recebidos os sacrifícios. E a fé? Esses horários batem com os horários que Yeshua foi pregado no madeiro, que é na hora sexta. Quando você traduz para o horário de relógio, é meio-dia. E ele morre na hora nona, às 3 horas da tarde, no horário halárrico, no horário da lei judaica que o sacrifício pascual deveria ser abatido. Né? Então, até esses horários são horários que não são assim aleatórios, eles também têm significado muito grande. A gente vai ver que a prisão de Yeshua, né, ela vai acontecer também dentro da contagem da Torá, porque a gente vai ver aqui que o animal ele tinha que ser guardado a partir do dia 10 até o dia 14, por questões de leis de pureza e impureza. Tá? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. O que acontece é, no dia 14 é sacrificado, no dia 10 ele já tem que ser separado do rebanho. Tá? Então, 4 dias antes, 5 dias antes, ele é separado do rebanho.
para que no dia 14 seja sacrificado. As razões para isso é para que ele não fosse invalidado, o sacrifício não fosse invalidado. Que a gente aprende na Torá o conceito de pureza e impureza, mas a gente está muito mais, é uma coisa muito superficial, né? A maioria de nós aprende o conceito de impureza do morto, né? Quando existe algum velório, alguma coisa assim, a pessoa que toca no morto ela fica impura. Mas não é só esse tipo de impureza que é previsto na Torá. Okay? Existem outros níveis de impureza, que a gente chama do Avi, Avotatumá, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, etc., que são tipos de impureza. Tá? Seria necessário um outro shur para a gente conseguir trazer realmente esse significado todo. São níveis, sim, são níveis de exclusividade. Tá? São níveis de exclusividade. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Então, a maior das impurezas na Torá é o cadáver humano. Se algum de nós toca num cadáver humano, pela lei da Torá, nós devemos ficar 7 dias impuros. 7 dias. Então, vamos dizer, Hasve Shalom, que o Eterno me livre, eu toco num morto. Eu vou ficar 7 dias impuro. A impureza do morto é chamada Avi Avot Atumá, o pai dos pais da impureza. Né? O morto tem impureza eterna, perpétua. Ou seja, vamos aqui fazer a imersão do corpo para purificar. Não tem como um corpo ser purificado. Uma vez que a alma saiu do corpo, o corpo é impuro para todos os efeitos. E sempre. Essa impureza não se perde. Mas eu toquei no corpo. Eu vou adquirir uma impureza chamada Rishon, que é a impureza de 7 dias. Se eu toco no Pinchas, o Pinchas vai ficar Sheni. O Sheni é como? Ele fica impuro até a tarde. Tá? Então, eu toquei no morto, estou impuro. Impuro por 7 dias. Agora, se eu tocar em uma outra pessoa, ela fica impura, mas não 7 dias. Fica só até o pôr do sol daquele dia. Diminui o grau de impureza. Tá? Porque é como se fosse uma transmissão de impureza. Mas isso não é sujeira, ok? Não é sujeira, é um conceito espiritual. E agora, se o Pinchas... Eu toquei no Pinchas. O Pinchas vai ficar impuro até o pôr do sol daquele dia. E se ele encostar em mais alguém? Essa pessoa vai ficar impura? Não. No caso das pessoas, né, do ser humano, a gente só recebe até Sheni, até a segunda linha de transmissão de impureza. Ok? Nenhum de nós fica Shlishi, aí, quer dizer, terceiro grau de impureza, quarto grau de impureza, não. O que recebe terceiro grau de impureza, que seria o caso de eu tocar o morto, eu fico Rishon, toco no Pinchas, o Pinchas fica Sheni. Se o Pinchas tocar em uma terumá, que era aquela farinha que era oferecida no templo, essa trumá fica impura pela impureza do Shelishi, que é terceiro grau de impureza. Então, o terceiro grau de impureza só é para ofertas do Beit HaMikdash, ofertas farináceas do Beit HaMikdash. Se essa farinha que é Shlishi encosta num animal que está lá marcado no rebanho para ser sacrificado no templo, esse animal alcança o nível de Revi'i, quarto grau de impureza, e ele se torna impróprio para sacrifício. Então, quer dizer, todo o trâmite de eu fazer um sacrifício no templo, eu tenho que ficar fazendo cálculos. Porque se eu estou impuro, eu não posso encostar no animal, não posso encostar na tigela que eu alimento o animal, porque se eu estou impuro Sheni, eu encosto na tigela Shlishi, e se a tigela encosta no animal, o animal fica Revi'i, está impossibilitado de ser sacrificado. Okay? Então, eu preciso sempre eu preciso estar com uma vigilância extrema
para que esse animal não fique impuro e assim impróprio para o sacrifício. Para prevenir tudo isso, a Torá diz, o animal tem que ser separado do rebanho no dia 10, para que no dia 14 ele continue com a sua pureza preservada. Fé? Nosso querido Rosh Davi. Inclusive, a Mishnah ela vai orientar, né? Os nossos sábios vão dizer que, pela Halahá, a mão ela já é considerada impura. Né? Por quê? Porque é muito difícil para o ser humano lembrar ou ficar atento onde ele encostou a mão. Sim. Então, pela Halahá, sua mão ela já é considerada impura. E isso vai ressaltar a importância da Netilat Yadayim, lavagem das mãos, né? Que deve se fazer antes de você se alimentar, seja no almoço, na janta e também antes de fazer os Avodat Hashem, no serviço divino ao Senhor. Exatamente. O ato da Netilat Yadayim era algo muito mais comum na época que o templo estava de pé, porque você sempre precisava garantir que as suas mãos estavam puras. Esse é o contexto de Marcos capítulo 7. Os fariseus questionam os discípulos, dizendo, questionam Yeshua, dizendo, por que os seus discípulos não lavaram as mãos ao comerem as espigas? Aquela impureza que eles estavam insinuando que os discípulos infringiram era uma impureza rabínica, não era uma impureza deoraita. Tá? Então, esses estágios, havia votatumá, que é o cadáver, o rishon, que é o que toca no cadáver, o sheni, que é o que é tocado pelo que tocou no cadáver, o shlishi, que é a oferta farinácea, que é tocada por aquele que tocou no shlishi. E o revi'i são impurezas deoraita, são bíblicas. Mas ainda vai existir o hamishi, o shishi e o shivi'i, que é o 5º grau, o 6º grau e o 7º grau de impureza, que são impurezas rabínicas. Então, se alguém vai ao mercado, faz compras, toca em dinheiro, pega nas frutas, via de regra, essa pessoa está com as mãos impuras. Isso é o que está escrito até no capítulo 7 de Marcos, porque ele aproveita o ensejo e explica um pouco. Isso porque os fariseus, quando voltam dos mercados, sempre lavam as mãos, quando tocam alguma fruta, sempre lavam as mãos, e também lavam as tigelas que usam. O próprio evangelista explica um pouco essas leis. Né? Todas essas impurezas são impurezas rabínicas. Tá? Então, o caso que Yeshua estava discutindo ali não era impureza da Torá e muito menos impureza dos alimentos. Eram impurezas rituais. Era a questão do toque. Porque se você que vai comer uma maçã e você está com as mãos impuras, essa maçã também fica impura. Mas, para todos os efeitos, uma maçã ela pode estar suja, mas impura pela Torá, nunca. Né? A gente sabe que todos os vegetais, hortaliças, etc., todos são kasher, todos são puros pela Torá. E não tem como não ficar puro. Não tem como ficar impuro. Né? Mas era a premissa que os perushim estavam fazendo naquela época. A maçã não era oferecida no Beit HaMikdash. As primícias só envolviam as 7 espécies de Israel. Fé? Nosso querido Ravero, com uma pergunta. Sim. Exato. E aí o rabino cita uma janela para tudo, quando se precisa do circunciso, como o circunciso pudesse participar do memorial. E a fé? Mas aí, aproveitando o gancho da questão da impureza, aquela advertência de 1 Coríntios 11, que fala de comer o pão e beber o cálice do Senhor de forma impura. Né? E isso é uma coisa que é repetida várias vezes, bem sabemos, por exemplo, nas igrejas evangélicas protestantes, mas não é explicado exatamente o que seria participar do corpo do sangue de forma impura. Sim. Eu queria saber se tem algum. Bom,
esse texto que Rav Shaul está aplicando é um texto que você precisa conhecer a lei, precisa conhecer a Torá, para você entender o que ele está falando. Né? Porque quando ele menciona de pessoas que são indignas de tomar do cálice, de comer o pão, que representam o corpo do Mashiach, ele inclusive diz que elas maculam ele por isso. Isso está previsto. Primeiro vamos olhar o corpo da lei, para entender qual que é a alegoria que ele está fazendo. Então, pela lei da Torá, se você participa da cerimônia do Pêssar, tomando o cálice, comendo a matzá, enfim, participando da cerimônia do Pêssar, mas você não fez a retirada do hametz, a retirada do fermento da sua casa, você está, por assim dizer, comendo de forma indigna, né? Porque você está ali atuando numa espécie de hipocrisia. Você está celebrando a festa, mas não guardou a lei da festa, né? Que era a retirada do hametz, do fermento. E, se eu não me engano, o Rav Shaul menciona que a gente deve, então, abdicar de todo o fermento da injustiça. Ele usa aí dois termos, que ele fala injustiça, ou tem um outro termo também. Ele fala, e devamos comer ou ser como os ázimos da justiça. Né? Ele usa essa forma de... Tem um versículo que ele usa, não sei se é aí ou em outro texto. Né? Para quê? Para o fermento ou para os ázimos? Para os ázimos. Né? Vamos abrir esse versículo? Deixa eu pegar aqui pegar um Tanar. Pegar um Tanar, para ficar mais claro aqui no Shur. Ok. Essa Bíblia aqui está diferente. Essa aqui é aquela Bíblia que prega peça, né? Porque essa Bíblia aqui, Ravene, ela está assim, né? Mas aí quando você pula, ela está ao contrário. Quer dizer, tem que ler... Acho que foi algum erro na diagramação. Ok. Vamos ver se eu acho aqui. Tov. Ok? Ele vai trazer o seguinte, o capítulo, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, que é a matzá, tendo dado graças, ou seja, realizou a brachá do pão, que é a bênção que a gente faz aqui, Hamotz lechem min haaretz. O partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Então, quando ele menciona o conceito de examinar a si mesmo, é justamente o que no corpo da lei nós somos obrigados a fazer antes da Páscoa, que é fazer a chamada Bedikat Hametz, o exame da casa para a tirada do fermento. Ele está pegando esse corpo de leis, está aplicando no contexto pessoal, de que assim como nós tiramos o hametz físico da casa, precisamos tirar também o hametz espiritual da alma, que aqui no caso não está nesse trecho, mas ele usa essa linguagem em outro versículo, que é o chamado hametz da hipocrisia, né? Que ele vai usar, não é nesse passuk, mas é em outro passuk, que a gente precisa analisar em nós mesmos,
tirar esse hametz espiritual. Em geral, o que é a transgressão, é o pecado, fazer esse exame da alma, das ações, para que coma, de fato, essa matzá e esse vinho de forma digna, né? Para que ele não atue com hipocrisia. Exato. E aí, na sequência, ele fala assim: essa é a razão pelo qual muitos de vocês estão fracos e doentes, muitos que dormem. E, por exemplo, eu vejo já vi em algumas igrejas ensinando que essa questão de fracos e doentes seria na ipsis literis, né? Então, por exemplo, você está resfriado, está com algum tipo de doença, vem no dia da ceia, toma o cálice, come o pão que você vai ser curado. Não, não é isso. Porque Rav Shaul claramente, tudo bem que existem doenças provenientes de transgressões, mas isso não é regra, né? Não é uma questão, se você vê um irmão, o irmão diz assim, meu irmão, peço oração aí por você, para que a Hashem dele fosse lemar, estou acamado, etc. Faz, está em pecado. Não, não é uma dedução, né? Se é assim, logo está em pecado. Na verdade, já teve até a situação que aconteceu comigo, uma pessoa comentou, ela defendia esse ponto, ela falou que se fica doente mesmo, está em pecado, e aí aconteceu, né, que ela ficou doente, etc. Aí eu brinquei até com ele, falei, e aí, está em pecado? Qual que é o teu pecado? Obviamente, Rav Shaul está falando de uma enfermidade da alma, né? Assim como a lepra tinha sua manifestação física no corpo, mas a priori era uma doença espiritual. Não só a lepra é uma doença espiritual, existem várias outras enfermidades espirituais, mas que, em síntese, estão presentes na vida espiritual da pessoa. Às vezes se materializa, sim, mas não é uma regra, né, disso acontecer. Então ele fala de estar fraco e doente no quesito espiritual da coisa, não físico, né? יפה מאוד. חברים, eu espero que a gente tenha a continuação desse shiur em outro momento, mas nós vamos ter que parar por aqui para realizarmos o Kiddush. יפה מאוד. Existe alguma dúvida acerca desse estudo? Nosso querido Tej? Sim. Sim. Uhum. Primeiro que essa expressão 3 anos é mencionada no Evangelho, né? O evangelista Lucas menciona que o ministério de Yeshua durou 3 anos. Agora, acerca do quesito de 1 ano, né? Para que fechasse a alegoria, também não deveria ser 1 ano? A priori não, porque quando a gente, no texto da Torá, a gente fala um animal de 1 ano, quando a gente olha o texto halárrico, ou seja, a forma legal de lermos esse verso, quando é mencionado um animal de 1 ano, isso a gente vai entrar em detalhes quando a gente entrar no livro de Levítico. Quando a gente estudar os sacrifícios, eu vou explicar esses termos, mas quando é mencionado se bechaná, um cordeiro de 1 ano, é de 8 dias de vida até 1 dia antes de completar 1 ano. Isso é o que a gente chama de 1 ano. Quando é mencionado um outro animal de 3 anos, ele é de 2 anos e 1 dia até completar 3 anos. Então, não é quando o cordeiro completa o aniversário de 1 ano que você pode sacrificar ele. É desde 8 dias de vida até completar 1 ano, que é o que a gente chama na Torá de 1 ano, né? Então, se a gente usa esse detalhe da Torá, fica difícil de tentar fazer essa alegoria, porque, no caso, a gente poderia usar um cordeiro de 30 dias. Né? Ele já seria apto para ser sacrificado. Né? Não necessariamente um cordeiro de 1 ano exatamente, mas menos do que isso já seria enquadrado na previsão da lei. Né?
Então, dentro dessa perspectiva, seria de um ano para baixo. Né? Então, existe uma inconsistência nessa analogia. Sim. Exato. Na verdade, Yeshua, essa ceia que Yeshua celebrou com os discípulos, ele já tinha celebrado ela pelo menos 2 vezes antes com a carne de sacrifício. Né? Não está relatado, mas a celebração é anual. Então, Yeshua celebra o Pêssar desde criança. Ele come do sacrifício do Pêssar todos os anos. Né? Especificamente, no último ano da vida, ele não comemorou o Pêssar. Ele comemorou um dia antes e aí trouxe toda a simbologia dela. Né? Mas já era algo de vivência de todos eles. Né? Bom, as duas... Nesse caso, eu não sei dizer quem que falou primeiro. Né? Vamos lá, diga a nossa Haverá que tem mais anos de casa. Sim. Ok. Nefé, olha só. O que acontece? Essa explicação é uma explicação que ela está prevista na Halachá. Né? Qual que é o motivo do Netilat Yadayim? Quando a gente lê o que está no Shulchan Aruch, ele traz 2 explicações. Então ele diz o seguinte: לפי שאדם כאשר קם ממיטתו שחרית הוא כמו בריאה חדשה לעבודת הבורא יתברך שמו. Quando uma pessoa levanta da sua cama de manhã, ela é como uma nova criatura. E é a ponto de ser quase considerado ressurreição dos mortos, né? Quando a gente acorda. לכן צריך להתקדש וליטול ידיו מן הכלי, כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן הכיור קודם עבודתו. Então ele diz, pelo fato de estar na experiência de quase morte, a impureza da morte se aproxima em uma medida menor do corpo, o que faz com que essa impureza não seja para todo o corpo, mas somente as mãos. E ele diz, Veshore al gufo ursheneor mishnato mistalek ruach atuma mikol gufo chutz mina etzbautav sheino over. E quando ele acorda, esse espírito de impureza que estava pairando sobre o seu corpo permanece somente nos dedos. Ad sheshofer alehem shlosham pe'amim ma'im beserigun. E quando ele faz a Netilat Yadayim, né, 3 vezes alternadas nas mãos, ele tira essa impureza. Esse motivo do Netilat Yadayim, que não é o único, né, mas é o primeiro que aparece na Halachá, ele é um motivo que eu, particularmente, não gosto de imaginar dessa forma, né, de que há um espírito de impureza que ronda o meu corpo todos os dias à noite. Eu acho isso meio estranho. Né? Mas ele oferece uma segunda razão para... Eu não sei vocês, mas eu, quando leio esse trecho da Halachá, eu fico assim, né? Eu fico imaginando, caramba, então quando eu durmo tem um espírito de impureza que fica me rondando à noite. Né? Minha casa tem mezuzá, quer dizer, tem que duchar. O que um espírito de impureza está fazendo dentro do meu quarto? Então, ele oferece uma outra razão. לכן צריך להתקדש וליטול ידיו מן הכלי כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן הכיור קודם עבודתו.
Nós somos chamados de povo sacerdote, né? É aquele texto de Êxodo, né? Que Hashem nos chamou para ser uma nação sacerdotal. E existe um versículo na Torá dizendo que o sacerdote, para começar o ofício no templo, tinha que lavar as mãos e os pés. E ele diz, então, assim como o sacerdote, quando entra no templo, precisa santificar as suas mãos através da lavagem das mãos, é alusivo também a nós, por sermos chamados de povo sacerdotal, e tem um versículo para isso, que é Salmos capítulo 26, versículo 6. Davi escreve, Erhatz benikayon kapai va'asoveva etamizbechacha Hashem lashmiya bekol todá. Ele diz, o que ele diz no Salmo 26, verso 6. Lavarei as minhas mãos com higiene e então circundarei o seu altar, ó Eterno, com sons de voz de agradecimento. Então, o próprio Davi, nesse salmo, ele diz que ele lava as mãos com higiene antes de circundar o altar. Circundar o altar quer dizer, antes de servir ao Eterno, né? Antes de prestar o meu culto ao Eterno, eu faço a lavagem das mãos. Essa é a orientação. Deixa eu ver se ele continua. Não, aí ele já traz outra explicação. Então, essa explicação da Netilat Yadayim, porque ela é análoga ao que os sacerdotes faziam no templo, para mim faz mais sentido, né? Porque, de fato, o Eterno nos chama para sermos sacerdotes. Não é o sacerdócio do templo, porque é o sacerdócio da linhagem sanguínea de Arão. Mas nós somos comprados e somos feitos sacerdotes num nível espiritual, né? No mundo espiritual somos chamados sacerdotes, segundo a ordem de Melquitzedek, né? Então existe, querendo ou não, um paralelo das leis sacerdotais para a nossa vida, né? Então daí surge o conceito da Netilat Yadayim, da ablução das mãos. Agora só a nossa querida Haverá também responder a pergunta. Sim. Sim. A gente, quando menciona 3 anos de ministério, porque a gente conta a partir da Tevilá, né? A partir da imersão que Yeshua fez com João Batista e desce sobre ele uma pomba, aludindo ao Ruach HaKodesh, né? Então, ali seria o momento dele estar na atuação da missão dele, né? Até os 30 anos, ele estava se preparando para essa missão, e aí, com 30 anos ela entra em atividade, né? E aí, então, a gente conta esses 3 anos a partir disso. O que eu acho assim, de todas as análises, o que eu acho que mais fragiliza a ideia de ser um ano de ministério pela alusão de Êxodo, é por existir um versículo bíblico no Evangelho de Lucas mencionando que foram 3 anos, né? Então, acho que isso é o que mais fragiliza esse argumento, Yefé. Antes, tem uma Haverá que está atrás de você que levantou a mão. Pode falar, meu. Gastou as suas vezes? Ela estava falando que você gastou já todas as fichas de pergunta. Não tem mais nenhuma para ela. No quê? No quê? Não ouvi? Ok. Ok. Primeiro que no Shulchan Aruch,
existe uma frase muito emblemática. Ela é assim uma frase que nos deixa tristes, mas ela é uma grande verdade. Kol Israel temim betumat emet. Todo Israel está impuro com a impureza do morto, sem o Beit HaMikdash, sem o templo. Por quê? De acordo com a lei da Torá, para alguém que se impurificou com um morto, se purificar, esse período é um período de 7 dias. Mas no terceiro e no sétimo dia, precisa haver a aspersão das cinzas da vaca vermelha. Então, se essa pessoa não recebe sobre si, e a Torá diz que se ela não receber sobre si a aspersão no terceiro dia e for aspergida no sétimo, não valeu. Então, se não valeu uma, quanto menos na ausência das duas. Não vale. Ou seja, a conclusão halárrica é: enquanto não tivermos vaca vermelha, Kol Israel temim betumat emet. Todo Israel está impuro com a impureza do morto. Por isso, nós vamos ver a Guemará, né, ou seja, o Talmud, ele praticamente não comenta nenhum tratado do Seder Taharot, que é a ordem das purezas. O Talmud nem se preocupa em explicar as leis, porque não tem aplicação para a gente, em geral. A não ser um tratado, que é o tratado Nidá. A impureza da Nidá, ela ainda tem efetividade. Por quê? Porque essa impureza da Nidá precisa ser observada até os dias de hoje. Porque a relação marital só é permitida se houver o mikve. Então, essa lei é estudada a fundo, etc., justamente por isso. Mas as demais leis de Yadayim, tem um tratado chamado Tratado Yadayim, Tratado das Mãos, Tratado Mikvaot, Tratado Kelim. Esses tratados não tem nem comentário dos rabinos na Guemará, porque não tem aplicação mais. Boa pergunta. Impureza não necessariamente é indício de pecado. Uma pessoa estar impura não quer dizer que ela está em pecado, ou que praticou um pecado. A prova para isso é que uma mulher, quando dá à luz, ela fica impura. Né? Dar à luz não tem nem nada a ver com a pessoa transgredir. Né? Então, a impureza não é indício de pecado. Agora, existem pecados que produzem impurezas. Né? Então, no caso da impureza proveniente de uma atividade, você ter entrado num velório, e a impureza do morto ela é adquirida de 3 formas, né? Negiá, massá e ohel, que é se você toca no cadáver, se você toca diretamente no cadáver, se você carrega o caixão fechado, você fica impuro da mesma forma, ou se você entra no cômodo de quatro paredes fechadas com o corpo presente, que é a maioria dos velórios. Né? Primeiro que entrar no cemitério já lhe garante a impureza do morto. Por isso, os sacerdotes não podem entrar em cemitérios. Por isso, na parábola de Yeshua, do bom samaritano, o sacerdote nem quis tocar nele, porque se estiver morto, ele fica impuro. Né? Só que a crítica social que Yeshua está trazendo é: ele, pela premissa da lei, pode não ter dado assistência, mas não custava chamar alguém para ajudar, né, ou para averiguar. Ok, então, o entrar no cemitério já lhe garante a impureza de tumat met. O que pode ser feito com isso? Halaricamente falando, nada. Não tem nada que se fazer. Essa impureza ela nunca vai deixar de estar. Né? Kol Israel temim betumat met. Todo Israel está impuro com a impureza do morto. Porque a condição que a Torá deu para que essa impureza fosse revertida seria com as cinzas da vaca vermelha. Existem alguns rabinos messiânicos que exercitam um pensamento de Yeshua suar sangue no Getsemani,
né, no jardim do Getsêmani, e comparam, porque quando existe esse tom, né, de suar sangue, a sua pele fica avermelhada. No Monte das Oliveiras, que era o lugar onde as vacas vermelhas eram sacrificadas. Então, existem muitos dentro do judaísmo messiânico que aplicam o conceito da vaca vermelha e da pureza que ela ocasiona ao sacrifício de Yeshua. Então, nessa vertente, se você, em uma tefilá, em uma oração, coloca diante de Hashem, no terceiro dia, no sétimo dia da contagem de impureza, né, no contato do morto, você realiza o mikveh e você coloca diante de Hashem, que o Yeshua seja considerado para mim como sacrifício da vaca vermelha, e a sua aspersão. Alguns rabinos messiânicos vão entender que isso é válido, né, que isso é válido. Agora, isso não vai ter nenhum tipo de aplicação, eu digo assim, na prática, né? Porque é como nós dizemos, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, sim, mas eu não posso entrar no altar e fazer um sacrifício. Porque nesse mundo físico, o que está em voga é o sacerdócio levítico, né? Então, o que acontece no mundo espiritual, aqui no mundo físico, pode estar limitado, dadas alguns eixos, né? Então, você pode fazer isso através de um ato de fé? Pode, né? Mas isso não lhe garante que vai ter realmente uma questão, em termos halárricos, né, em termos legais, literais da Torá, que isso vai ter efeito para você, por exemplo, dizer que está puro, né? É um tema muito difícil, até o dia de hoje, promove muito debate dentro do judaísmo rabínico, mas, em geral, a conclusão dos sábios é essa, sempre, né? Por isso, os Zahim veem que, antes mesmo do templo estar construído, estamos à procura da vaca vermelha, porque ela vai ser o grande diferencial. Mas, assim, se o templo for construído e a vaca vermelha não for encontrada, nenhum sacerdote pode atuar nele, porque os sacerdotes precisam ser purificados para poder atuar no templo. E essa pureza envolve a aspersão das cinzas da vaca vermelha. Então, quer dizer, tudo aponta para ela, não tem jeito, né? E a fé é meu. Até aqui, Raveirim, as demais dúvidas a gente deixa para... Ah, não, a nossa querida Raverá, né, que levantou a mão. Vamos lá. Sim. Sim. Isso. Isso. Bom, de forma direta, não. Nós aqui no Brasil temos o costume, provavelmente das sociedades indígenas que habitavam aqui, em sua maioria, de lavagem do corpo diversas vezes ao dia. O que não era o hábito de outras sociedades, como a sociedade europeia, muito devido ao clima, né? O fato de uma pessoa não tomar banho, ficar sem tomar banho por um determinado tempo, isso não lhe promove a impureza, como a Torá prevê. O mikveh, a gente usa o mikveh, a gente fala mikveh, eu vou fazer um mikveh, né? É o termo errado, por assim dizer, se a gente for levar na literalidade da coisa. Mikveh é o nome da piscina, né? É o nome do ajuntamento de águas, ou o que a gente chamaria de tanque batismal, né? Também que é chamado por aí. Isso é um mikveh. O ato da imersão a gente chama de tevilá. Então, eu vou fazer tevilá em um mikveh, né? Essa é a ideia. Mas hoje em dia a gente fala, não, vou fazer mikveh, né? A gente fala dessa forma. Então, o ato de fazer a tevilá, a imersão em um mikveh, para fins de purificação, não é exatamente tomar banho, como seria o ato de se higienizar, né? Tomar banho. Você pega lá o sabonete, etc., shampoo. Não.
Inclusive, pela lei judaica, nós temos que tomar banho antes. No caso das mulheres, né, tirar maquiagem, tirar esmalte. Algumas são mais rigorosas, cortam as unhas, inclusive, pelo medo da água não entrar. Porque a ideia da Torá é vetivlo kol gufo. Todo o corpo tem que ser banhado. Nada pode atuar como uma interseção entre a água e o corpo, né? Tira-se os anéis, tiram-se os brincos, os colares, etc. E aí efetua-se o mikve. O mikve, né? O mikve é basicamente o seguinte: você imerge praticamente todo o corpo, o ideal seria ficar só com o pescoço para fora. Recita brachá, recita uma bênção da mitzvah, al-atvilá, e assim você se imerge 3 vezes. 1, 2, 3. E acabou. Então, banhos. Banhos como? Banhos rituais, que é nesse caso do mikve, ou banhos no caso de lavagem do corpo, porque são 2 coisas diferentes, certo? Se for o caso de banho ritual, de certa forma, sempre foi costume de muitos rabinos extremamente elevados espiritualmente de fazerem mikve constantemente. Alguns rabinos faziam mikve. Isso porque não é obrigatório, sem templo, né? Rabinos que faziam mikve na sexta-feira, antes de entrar Shabat. Né? Outros rabinos que faziam com mais frequência ainda. Mas na época de Yeshua, que havia templo, as pessoas tinham o costume de fazer mikve com bastante frequência, muito mais do que hoje. Porque, principalmente aquelas que viviam um cenário de templo, e era o caso de Yeshua, né, que a todo momento no Evangelho você vê Yeshua indo no templo, Yeshua ensinando no templo. Para entrar no templo você está puro. Então, a gente imagina assim, que Yeshua tivesse costume de fazer esses mikvaot. Né? Então, isso. Hoje em dia, como funciona na prática? Sem enrolação. A mulher tem costume de fazer mikve 1 vez ao mês, no final do seu período menstrual. A mulher. 1 vez ao mês tem o hábito de fazer o mikve no final do seu período menstrual. O homem não tem exigência de fazer mikve. Tá? Não tem exigência de fazer mikve. Alguns Hassidim, e assim está no corpo do Shulchan Aruch, costumam fazer mikve antes das solenidades, antes dos Yamim Tovim. Então, antes do Rosh Hashanah, antes do Yom Kippur, a pessoa vai lá e faz o mikve. Né? Mas é um hábito de um grupo do judaísmo. Tá? E aí, como eu disse, outros rabinos, e aí a gente já está falando de pessoas, né? Já não são de grupos, mas rabinos específicos, eles mais elevados espiritualmente fazem mikve semanalmente, fazem mikve todo Rosh Chodesh. Então, quer dizer, depende muito de como, porque não é obrigatório. Torna-se um costume da pessoa. Né? Muito se dá porque esses mikvaot, esses banhos rituais, hoje em dia, sem templo, não têm efeito. Não tem mais efeito. Né? Então, eles são feitos de forma simbólica, são feitos de forma, como a gente chamaria, Zecher Mikdash, em memorial do santuário. Porque existem leis que, a priori, estão suspensas pela Torá. Okay? Não é que foram abolidas, elas estão suspensas porque não tem templo. Mas nós ainda preservamos a prática dessas leis para que a gente sempre se mantenha acostumado. Eventualmente, se o templo for construído amanhã, você já sabe como se comportar. Como é o caso da halá, a frachata halá, que é toda a massa que você vai fazer dentro de casa, não só o pão do Shabat, mas qualquer massa que você faz em casa, seja ela doce, seja ela salgada. Quer dizer, se você vai fazer um bolo dentro de casa usando farinha, não aquelas massas prontas. Se for massa pronta, não tem obrigação. Mas se você fazer o bolo desde o início, na farinha, você tem que extrair halá, que é uma porçãozinha dessa farinha, antes dela entrar no forno. Se a massa for muito líquida, você pode fazer e tira depois, né, depois que está pronto, e você queima ela. Porque, na verdade, o objetivo era dar para o sacerdote. Mas o sacerdote está impuro para receber, não tem vaca vermelha.
Então, se a pessoa que é o destinatário da oferta não está apta para aquilo, ninguém mais está. Então, a gente queima. Né? Só que essa lei não é mideoraita, é drabanana, quer dizer, não é bíblica, é rabínica, mas é zecher mikdash, em memorial do santuário. A gente preserva esse costume, porque quando o templo for reconstruído, vai se tornar lei bíblica e a gente já vai estar acostumado a fazer. Tá bom? Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito eterno para todo sempre. Amém ve amém. Vamos ficar de pé, vamos uma brachá, vamos uma bênção.